Este vídeo vai ser eventualmente um bocadinho mais complexo do que aquilo que temos visto até agora, porque vamos construir uma parte da nossa API, isto é, uma resposta básica a um pedido do tipo GET ou um pedido do tipo POST, mas vamos construir na nossa aplicação o cérebro de todos os pedidos da nossa API. É uma função que vai ter um determinado conjunto de implementações de curl que nos vai permitir fazer quer requests do tipo GET, quer requests do tipo POST, ambos com variáveis. E vamos optimizar isto tudo neste vídeo. Então eu peço particular atenção para todos aqueles que estão a acompanhar esta playlist, porque a forma como nós vamos escrever o código aqui neste vídeo vai ser fundamental para o sucesso desta versão da nossa API. Bom, em primeiro lugar o que eu vou fazer aqui no root, eu vou abrir aqui e copiar ou duplicar neste caso a aula 08. E vou abrir então com o VS Code. Ora, vamos aqui fechar, já não preciso disto. E vamos verificar o que é que nós temos aqui. A nossa aplicação não tem rigorosamente nada. E a nossa API pouco tem. Isto é, tem um index que não tem qualquer implementação e depois tem aqui um config que já tem os dados para conexão com o banco de dados e depois tem aqui este database.php no qual nós não temos que mexer uma única linha. Então nós temos aqui as configurações para aceder ao banco de dados e aqui o database. Nós não vamos ainda trabalhar com esta parte das configurações. O que nós vamos fazer aqui é criar uma resposta depois muito básica da nossa API. Isto é, a nossa API vai ter obrigatoriamente que carregar um conjunto de requisitos. Neste caso temos aqui os dois fecheiros dentro do include. Não iremos ainda fazer isso. O que iremos fazer é criar aqui uma resposta temporária. E esta resposta temporária vai passar por ter um header e este header vai ter um content type que é do tipo application/JSON. Okay? Isto vai ser a forma como o nosso conteúdo vai ser disparado. E agora vamos começar aqui a construir o nosso data, que vai fazer parte da resposta. O nosso data, à semelhança do que aconteceu com a primeira versão da API, vai ter um status, que eu vou dizer agora que por enquanto vai ser igual a success. Vai ter aqui um data e vamos lhe colocar um method. E este método vai permitir perceber se o pedido que foi feito à API foi feito por GET ou por POST. Então nós vamos dizer que é igual a server request method. Okay? O server é uma super global do PHP e com esta chave que aqui temos, request method, ele vai identificar se foi um get ou um post ou se fosse eventualmente de outro tipo qualquer, ele iria identificar. Então nós temos aqui dois dados para apresentar. O que nós vamos colocar aqui em baixo é um echo JSON, vamos fazer a resposta encode de data, mas nós queremos ainda fazer o seguinte, eu quero depois apresentar ainda no data, eu vou colocar aqui, apresentar as variáveis que vieram no pedido, independentemente de ser get ou post, ok? Já iremos ver como fazer isso. Bom, entretanto, vamos concentrar a nossa atenção aqui na nossa app. Eu vou fechar aqui a nossa API e na nossa app nós não temos rigorosamente nada. Então o que eu vou fazer aqui, basicamente, é criar já um fecheiro index.php. Vai ser a nossa aplicação. Aqui na nossa aplicação, o que nós vamos colocar é simplesmente o seguinte. Vamos requerer aqui dois fecheiros, portanto vamos lhe chamar de dependencies. E as nossas dependências vão ser basicamente dois fecheiros por agora. Require once, são dois fecheiros que ainda não existem e que nós já iremos criar e que vão estar dentro da pasta include, um vai chamar config.php e o outro vai se chamar API Functions. .php. Ora, nenhum destes fecheiros existe e reparem que esta pasta também não existe. Vamos criá-la. Vou colocar aqui inc de include. Vocês podem lhe dar o nome que quiserem, como já sabem, mas têm que depois serem consistentes. Ora, aqui vamos criar primeiro o tal config.php.
Ora, o que nós vamos inserir aqui neste config é, por agora, uma única constante e que é a indicação do nosso endpoint. Então vamos colocar aqui um define e agora vamos colocar aqui API base URL. Isto é, qual é a porta de entrada da nossa API. Agora vamos definir aqui esse valor. Como é que nós sabemos esse valor? Bom, se eu agora for aqui executar a minha web, for aqui à aula 8 e clicar aqui na API, reparem que nós temos aqui uma resposta a ser apresentada, mas o que nos interessa por agora é este endereço. Então este endereço vai ser aquilo que nós vamos copiar e vamos colocar aqui. Este é o endereço base da nossa aula, ou neste caso da nossa API na aula 8. Quando passarmos para a aula 9, obviamente que eu irei ter que ir atualizando aqui o endereço, porque a minha aplicação vai consumir a API na versão dessa aula. Agora vamos construir a parte que pode ser um pouco mais complexa. E vamos concentrar a nossa atenção aqui. Eu vou criar o tal fecheiro que aqui falta, que é o API Functions, que eu vou criar assim desta forma. Ok? Vamos criá-lo aqui já com este nome. Vamos colocar aqui o PHP e por agora este nosso fecheiro ou este script vai ter apenas uma função, uma function. Vamos lhe chamar API Request. Isto é, todos os pedidos que forem feitos à nossa API vão passar por esta função. Esta função vai ter aqui 3 métodos. 2 deles vão ser métodos com valores que não são obrigatórios, são facultativos. Então, o primeiro método, obviamente, vai ter que ser o endpoint. Isto é, o que é que eu quero chamar da minha API? Qual é a opção da minha API que eu quero chamar para me devolver ou os nomes dos clientes, ou os nomes dos produtos, ou qualquer coisa deste género. Esta é obrigatória. Depois eu vou definir aqui qual é o método que vamos utilizar. Se vamos fazer o pedido por get ou por post. Então eu vou colocar aqui method e vou dizer que por defeito ou por padrão ele vai ser do tipo get. E a seguir eu vou colocar as variables, isto são as variáveis que vão ser enviadas ou por get ou por post. Aqui o method está mal escrito, ok? Aqui as variáveis vão ser um array vazio, ok? Bom, posto isto, vamos fazer aqui a nossa implementação. Em primeiro lugar, eu vou criar o objeto, não é propriamente um objeto, mas criar sim um cliente para o curl. Então vou colocar client é igual a curl init. Isto é, estou a iniciar o sistema de curl. Ok? Initiate the curl client. Agora, a seguir, eu vou definir já uma opção que vai ser usada, quer o método seja get, quer seja post. Então vou colocar aqui o curl setOpt ou setOption. Em primeiro lugar tenho que dizer que é uma opção para o cliente e esta opção vai se chamar curl opt e nós já a tínhamos usado aqui no exercício anterior, que vai ser o return, transfer e true. Ok? Desta forma, o return transfer vai permitir que, estando definido como true, vai ser devolvida a resposta como uma string, ok? E não logo um output direto. Então nós vamos poder guardar estes resultados do curl, quando ele for executado, dentro de uma variável. Agora, o que nós vamos ter que fazer, independentemente do método que for usado, e neste caso aqui eu vou colocar comentários para vocês se orientarem, returns the result as a string. Agora vamos ter que colocar aqui a URL. Isto é, independentemente do get ou do post, nós vamos ter que definir uma URL. Defines the URL. Então vamos colocar aqui que a nossa URL começa por ser igual a quê? Ao API Base URL. Isto é, a nossa URL inicial é este endereço da nossa API. Agora, ela aqui à frente vai ter ou não outras variáveis. Se no caso do get vamos ter que construir uma query string com as variáveis que passarmos ali. No caso do post não vai levar rigorosamente mais nada, mas ainda assim nós vamos ter que adicionar um conjunto de opções ao pedido. Bom, vamos por partes e vocês vão acompanhando. Então agora eu vou perguntar o seguinte: se o request for do tipo get, if request is
get. Vamos colocar assim de forma mais abreviada. Então, if method, isto é, se este método que aqui está for igual a get, como é que nós vamos preparar a nossa chamada? De uma forma simples, eu vou querer adicionar aqui à minha URL, que eu vou ter aqui com este aspecto, eu vou querer adicionar aqui à frente as variáveis que eu colocar na minha query string, quer elas existam ou não. Então eu vou dizer aqui o seguinte: a minha URL vai ter que ser igual pelo menos ao endpoint, isto é, vai ter que acrescentar à frente de tudo isto que aqui está o endpoint. Então o endpoint eu vou acrescentá-lo da seguinte forma, vou colocar aqui endpoint, vai ser o nosso equivalente ao option que nós vimos no exercício anterior e vai ser igual a quê? A endpoint. Ok? Então o que nós temos agora aqui neste momento é a colocação desta variável aqui. E portanto vamos ter aqui já a construção do pedido completo se o get não tiver variáveis. No entanto, se ele tiver variáveis, nós vamos colocá-las à frente. De que forma? If empty, se não estiver vazio as variables, então vamos acrescentar ainda à nossa URL, vai ser uma concatenação do quê? Vamos colocar aqui um i comercial, porque entretanto já usámos ali aquele símbolo que permite indicar que a partir deste momento a nossa URL vai ter variáveis e a primeira vai ser o endpoint. Logo a seguir, se vamos acrescentar mais algumas, eu vou colocar aqui a URL com o i e de seguida eu vou usar uma função do PHP chamada HTTP Build Query. E o HTTP Build Query vai me permitir fazer o seguinte: o que é que eu quero utilizar aqui? As variables. Ok? Simplesmente assim. Se eu utilizar as variáveis aqui, o que é que ele vai fazer? Ele vai pegar em cada uma delas e vai construir o resto da query string. Nós já iremos fazer aqui um exercício prático para vocês verificarem como é que isto está a acontecer. Vamos colocar aqui um echo, simplesmente para apresentar a URL. Eu quero que seja apresentada a URL a partir do momento em que eu faço um pedido aqui no meu index. Ora, no meu index eu já carreguei isto tudo, vamos então fazer o seguinte: eu quero apresentar aqui, ou vamos fazer aqui um API request por agora, não vamos devolver nenhum resultado, e vou dizer que o endpoint que eu quero alcançar é o tal do status, que ainda não existe, a nossa API não tem esta implementação. Se eu indicar que quero ir para o status, vou usar o método, reparem, get, e não vou usar variáveis nenhumas, eu posso simplesmente fazer o pedido desta forma. Ora, neste momento, como este método tem aqui associado no final apenas um echo URL, o que deverá acontecer então é que na nossa aplicação da aula 8, ele vai-me apresentar aqui já a URL completa. Reparem, eu tenho aqui que o pedido vai ser feito para este endereço e com um endpoint igual a status. E portanto já poderíamos pedir à nossa API pelo menos este status. Mas se eu adicionar variáveis, isto é, se eu quiser colocar lá o status de ontem, ou um nome, ou vários nomes, nome e apelido, isto é, ir buscar os dados de um cliente que tenha um determinado nome e um determinado apelido. Como é que eu faço isso? Na minha aplicação, vamos aqui, ok, na minha aplicação aqui, eu vou dizer que quero que seja pelo método get e quero que sejam enviadas as seguintes variáveis. Elas têm que ser definidas como um array. Ora, vocês podem colocar aqui fora variáveis ou variables é igual a um array. E se vocês quiserem colocar aqui que eu quero usar o nome João e o apelido Ribeiro, isto é, ele vai buscar todos os dados, imaginem que o pedido seria ir buscar todos os dados de um cliente cujo nome seja João e o apelido seja Ribeiro, ok? Então nós vamos colocar aqui o variables. E reparem agora como o sistema, se estiver bem, vai fazer aqui a concatenação de todos aqueles elementos. Ops, ele aqui diz que não, porque eu escrevi mal aqui o nome, então variables e aqui variables.
Vamos agora aqui refrescar e reparem então como já está construída o nosso request de get, ok? Então reparem, aqui temos o endpoint e depois, como aparecem dois valores nas nossas variáveis, automaticamente aquela função do HTTP Build Query vai adicionar essa informação ali. Vamos, no entanto, avançar rapidamente para que o vídeo não fique muito longo para a versão se o request for do tipo post. Então, if request is post. Então vamos colocar aqui if method igual a post. Então nós vamos ter aqui um conjunto de opções diferentes. Neste caso eu vou adicionar o meu endpoint às variáveis que existirem ali. Se não existirem variáveis nenhumas, vai ficar apenas com uma. Então vou colocar aqui que variables é igual e vou fazer um merge do array. Isto é, array merge. E neste array merge eu vou indicar que quero primeiro colocar aquilo que é o nosso endpoint, que eu quero que seja a primeira chave do nosso array. E este endpoint vai ser, obviamente, com o valor daquele endpoint que ali está. Ok? A seguir eu quero juntar com o resto das variáveis que vierem ali. Portanto, vou copiar aqui, vamos colocar aqui variables. Então nós vamos ter aqui um conjunto de variáveis que vai ser construída com o endpoint, que aqui neste caso do get é adicionado ali e depois, se houverem mais variáveis, elas são agregadas desta forma. Aqui eu estou a dizer que as variáveis, mesmo que venham vazias, em primeiro lugar vão ter um endpoint e depois o resto das variáveis. A seguir, eu só tenho que dizer que vou enviar post fields no nosso curl. Então vou colocar curl set opt. Vamos definir aqui o client. Vamos dizer que curl opt post fields, vamos colocar aqui post fields, ok? E o post fields vai levar as variables, já com o endpoint incorporado. Agora, a única coisa que eu tenho que fazer, obviamente, é fazer um curl opt, ou set opt, client, vírgula, e definir a URL do nosso pedido, porque ela não está ainda aqui indicada para o nosso curl. Então eu vou colocar aqui curl opt e agora vamos procurar aqui a URL. Eu vou procurar assim desta forma, assim não vai dar, curl opt URL e cá está ela. E agora qual é a URL que nós vamos enviar? É a variável URL. Ok? Depois faltam apenas duas linhas. A resposta, response, é igual a curl execute de client e finalmente o return do JSON decode, isto é, da desencriptação do JSON daquilo que vai ser a response e vai ser igual a true para ser um array associativo. Bom, o que é que foi feito aqui muito rapidamente? Nós criamos um método que eu vos peço muito encarecidamente, diria eu, que revejam neste vídeo. É um método muito completo, também relativamente complexo, mas que vai dar resposta a qualquer tipo de pedido da nossa API, desde que estes pedidos sejam feitos por GET ou por POST. Há aqui um conjunto de configurações que são genéricas para qualquer um deles, isto é, o início, onde temos o início do curl, temos aqui o definir da opção para return transfer para que venha em string e temos a definição da URL base. Depois temos aqui no final a execução, neste caso a definição da URL para ser executado o curl, temos aqui o guardar da resposta através do curl execute e depois a devolução do JSON decode, porque já sabemos que da API há de vir um JSON. E vai ser uma resposta devolvida sempre no array associativo. Pelo meio nós temos duas condições. Uma, se no caso do pedido for get, ele vai construir a URL com a query string completa. No caso do post, ele vai manter a URL base, mas vai adicionar ao pedido as várias variáveis através de post fields. No próximo vídeo vamos testar a nossa API e ver tudo isto em ação.